Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 20. Estamos fazendo a revisão da apostila 2, no capítulo 3, na página 9. Vamos falar sobre a lei da gravitação. Olha que cara mais lindo! Um dos meus ídolos, Johann Kepler. Que querido, vocês não sabem o que ele fez por nós, pela humanidade. Então começa assim. A gente está falando da movimentação dos corpos e eles seguem algumas regras. Então, a lei da gravitação ela é composta por 4 princípios. As 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal descrita por Isaac Newton, tá? Então, o Johann Kepler era o Galileu Galilei moderninho, tá? Ele era discípulo do Brahe e daí o Brahe morreu e ele estava com aquilo na cabeça, ele queria entender os movimentos e daí ele trocou com a viúva as correspondências para poder terminar os estudos. Então, a primeira lei de Kepler descreve as órbitas planetárias. Todo mundo achava que os planetas giravam em círculo em torno do Sol. E Johann Kepler descobriu que era em elipse. Então, a diferença do círculo para elipse é que ela é achatada, alongada, tá? Então, daí o Johann Kepler ainda por cima descobriu que o Sol estaria um pouco mais deslocado para a esquerda. Então, o que acontece é que quando o planeta Terra gira em torno do Sol, existe um ponto próximo, o mais próximo entre a Terra e o Sol, chamado de periélio, que é a periferia do Sol. E a maior distância, já que ele está deslocado para uma extremidade, fica deslocado do centro, né? Então, esta maior distância é chamada de afélio, do afastamento máximo em relação ao Sol, tá? Então, a primeira lei de Kepler diz da excentricidade das elipses. O que é excentricidade? É o quanto ela está achatada. Como é que a gente sabe calcular esse achatamento? A excentricidade é a distância focal do foco para o centro da elipse. É a razão, então é divisão. É a razão da distância focal pelo eixo maior, que é do centro até a extremidade da circunferência, tá? Então, essa excentricidade ela é calculável. Aqui está a prática de vocês, que vocês já fizeram com a Prof. Dai. Prof. Dai me deixou um bilhete dizendo que parou na página 25, então essa atividade já deve ter sido feita. Para quem não fez e quer tentar fazer, eu só recomendo a tábua ou o papel, o isopor, a chapa de fórmica, o teu apoio seja maior, tá? Porque como é elipse, ela vai sair mais alongada assim, ó. Você tem que ter espaço maior nas bordas. E pelo tamanho do fio e pela distância aqui dos pregos, essa elipse aqui não deu muito certo, tá bom? Quem não fez, faz aí e responde para mim o que acontece se você diminuir a distância entre os pontos ou se você aumentar essa distância. O assunto da página anterior é excentricidade, tá? Cola para vocês. Aqui na página 11 já tem a segunda lei de Kepler, que é a questão da área de Sol com a velocidade do movimento dos corpos celestes. Então, Kepler reparou o foco deslocado mais para a esquerda, o movimento é sempre anti-horário. Então, o que a gente tem, o que o Kepler percebeu é que este segmento aqui, para ter o mesmo tempo
de iluminação tinha que ter, para ser igual a esse aqui tem que girar mais rápido e esse aqui mais devagar, para eles poderem se equiparar, tá? Então, a velocidade do planeta é maior quando está próximo ao Sol e é menor quando está no afélio, certo? A terceira lei de Kepler diz respeito dos períodos, ou seja, do tempo de translação. Kepler se inspirou no estudo dos seus antecessores para perceber que, ou relacionar, né? Porque perceber não, relacionar, que quanto mais distante um planeta estivesse do Sol, maior seria o seu período de translação. Então ele conseguiu estabelecer essa relação através desta fórmula aqui, ó, em que T é o tempo de revolução, de rotação, e o R é o raio do corpo em questão. Então, fazendo os cálculos algébricos, ele percebeu que o período de rotação em anos terrestres e a razão do período de rotação com o de translação e o raio do corpo. E ele viu que era quase tudo o mesmo coeficiente, tá? Então, gira tudo em torno de 1, 9, 0,9. 0,9 para 1 é só 0,1, né? Muito pouco, tá? Então, para que serviram essas leis de Kepler? Descreveu os movimentos dos corpos celestes, conseguiu fazer, e graças ao estudo dele, que nós conseguimos lançar satélites no espaço, e o satélite que a gente lança é usando a lei de Kepler e de Newton, transformando o satélite em geoestacionário, né? Tem um objeto em homenagem a ele, que está aqui na curiosidade, que é a sonda Kepler, né? A sonda Kepler, ela foi registrar as regiões da Via Láctea mais próximas do sistema solar, que a gente ainda não tinha descoberto. E daí ele conseguiu registrar uma zona habitável. Essa sonda foi lançada em 2009, estava explorando os exoplanetas do sistema solar, lá na Via Láctea, mas que estão fora do nosso sistema. A gente consegue observar, mas não fazem parte dos planetinhas em torno do Sol. E ele viu, todos os planetas receberam o nome de Kepler, porque todos foram descobertos com a sonda Kepler. E ele descobriu esse aqui, que é o Kepler 452b, ele tem as características parecidas com a da Terra, tá? Em questão de resistir, né, à existência humana, porque a nossa existência é uma devastação só. E não estão pensando em salvar o planeta, eles estão pensando em usar outro planeta. Presta bem atenção no consumo desenfreado. Bom, Isaac Newton, o lindo, no século 17, estava fazendo um trabalho de conclusão sobre a velocidade dos planetas e as suas trajetórias, porque ele pegou esse estudo do Kepler aqui para continuar os estudos dele, né? Que é a aglutinação dos pensamentos científicos. A ciência não é feita por um conhecimento só, por uma pessoa só. É uma soma, uma aglutinação, uma mistura de todos os pensamentos juntos que montam as teorias. Então, daí ele estava lá pensando como é que a força podia ser influenciada, a força da gravidade era influenciada pelo tamanho do corpo. E daí reza a lenda, que ele estava trabalhando embaixo de uma macieira. A lenda que eu conheço é que na Itália, onde era lá em Roma, em Londres, na Europa, enfim, de uma forma geral, eles tinham o hábito de fazer a siesta. E como
os cientistas trabalhavam em mosteiros, os mosteiros é que eram responsáveis pelas plantações, pelas colheitas, pela fartura dos feudos. Então ele foi fazer a siesta dele embaixo de uma macieira e a macieira caiu na cabeça dele e ele ficou indignado com a queda da maçã e pensou por que esta maçã não foi para o lado, por que esta maçã não foi para cima. E com isso ele conseguiu descrever. Claro que a lei não foi aceita de primeira, não é assim, né? Isso é um resumo da professora, porque o vídeo aula cansa assistir e eu tenho mais coisa para falar. Como é que ele fez a força, a teoria da gravitação universal? Então ele viu que a força da gravidade é a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pela distância do centro da circunferência, das duas circunferências, tá? Então é do centro, não é aqui da beirada, ó, isso aqui tem pegadinha em vestibular, tá bom? O campo gravitacional, essa é a força da gravidade. E o campo gravitacional é a constante gravitacional vezes a massa do corpo divididos pelo quadrado da distância do núcleo dos objetos, dos corpos em questão, tá? Então, como as coisas são proporcionais e inversamente proporcionais, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diz que quanto maior for a massa do corpo celeste, maior é a atração da gravidade. Quanto menor a distância, quadruplica a força da gravidade, porque aqui é o quadrado, né? Então a operação é inversa, tá? Vai quadruplicar a força de atração. Tá escrito aqui, guardem isso para o vestibular, certo? Lição de casa para a próxima aula 21. Exercícios da página 14 e mais umzinho aqui na página 15, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.